chega nas minhas mãos a proposta apresentada ao presidente Lula pelo senador Rodrigo Pacheco, pelo nosso presidente Tadeu Martins Leite, e eu gostaria de dar publicidade ao que está sendo apresentado. O governador Zema, ele está diante de uma proposta muito melhor, que vai, inclusive, alçá-lo a um outro patamar político, caso ele queira aceitar isso aqui. Inclusive, quero dirigir ao governador e quero me dirigir de forma muito especial ao deputado Zé Laviola, que é quem se encontra com os meus 2 projetos de lei que foram protocolados desde março, que concede a essa casa a autorização de dar para o governo federal, como dação de pagamento dessa dívida, a Codemig e a CEMIG. E já protocolamos também, deputado Leonídio Bolsas, um projeto de lei de dação da Copasa, já que nós não tínhamos colocado a Copasa nessa história. E quero me dirigir também ao presidente do Senado, porque os 2 projetos de lei que nós fizemos, e o terceiro agora, estabelece a possibilidade, deputado Tito Torres, de nós recuperarmos essas empresas, como propõe o senador Rodrigo Pacheco. Eu queria aqui me dirigir ao presidente do Senado de forma muito cordial e agradecido pelo clamor que nós fizemos aquele dia, e Vossa Excelência foi o primeiro a dizer que nós poderíamos contar com ele. Quando eu fazia aqui, deputado João Júnior, uma memória da boa política mineira, da política da conciliação, do diálogo, mas, acima de tudo, da política que busca a justiça social. E esse documento, deputado Adriano Alvarenga, ele é um alento para nós, demonstrando que aquilo que foi dito aqui, nesse mesmo espaço, e também no Zé de Alencar, que nós só tínhamos uma alternativa, que era mentirosa, que nós tínhamos outras alternativas, e essas outras alternativas foram buscadas. Então, me permitam, senhores e senhoras, aqueles que serão os mais impactados caso o regime de recuperação fiscal ele passe, de fazer a leitura desse documento. E, deputado Leonídio Bolsas, eu aproveito aqui que nós estamos na administração pública, uma das comissões mais importantes dessa Assembleia, para darmos publicidade a esse documento, que é uma pérola, uma pérola histórica da boa política mineira. Senhor presidente da República, ao cumprimentá-lo, solicita-se a especial atenção de Vossa Excelência diante de um problema federativo gravíssimo. Nos últimos anos, não foram poucas as tentativas de equacionar a dificuldade encontrada para o pagamento das dívidas que os estados brasileiros possuem com a União. Encontrar uma solução definitiva é imprescindível para o equilíbrio das contas públicas brasileiras e, consequentemente, para a manutenção de investimentos e serviços públicos de qualidade para todo o país. O problema da dívida pública assola diversos estados da Federação. No caso específico de Minas Gerais, segundo dados do Tesouro Nacional, a dívida consolidada bruta estadual é próxima de 160 bilhões de reais, sendo a maior parte desse quantitativo decorrente de acúmulo de correção monetária e juros. Infelizmente, tal soma nessas circunstâncias dificilmente poderá ser adimplida. A situação ainda se agrava pelo fato de que nos últimos 5 anos nada do serviço da dívida foi pago, o que levou a um aumento de 36% nesse período. Agora, o governo estadual propõe a adesão ao regime de recuperação fiscal através de proposição legislativa em análise na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O regime proposto será capaz de suspender o pagamento da dívida mineira por 9 anos, o que, embora constitua alívio para as contas públicas no primeiro momento, significará, no final das contas, o aumento considerável da dívida, que poderá chegar ao patamar de 210 bilhões de reais, o que reforçará a impossibilidade de adimplência do débito. Vale dizer, a proposta não constitui uma solução para o Estado de Minas,
nem uma solução para a União receber seu crédito. Embora se reconheça que os problemas econômicos e financeiros de um Estado sejam oriundos da sua maior ou menor capacidade de gestão, através de medidas que incrementem receitas e cortem despesas, fato é que, por diversos motivos, a dívida mineira chegou a essa cifra bilionária e o governo estadual não conseguirá, a esta altura, apenas com medidas próprias, retomar o seu pagamento. Assim, mostra-se imprescindível que a União participe ativamente das negociações em socorro aos estados, em especial em socorro ao Estado de Minas Gerais para a solução do problema. Nesse sentido, é necessária a colaboração da União para encontrar um caminho alternativo para esse problema federativo que permita não apenas o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União, fazendo uso das vias legais e constitucionais, mas também a possibilidade de outros entes federados aderirem ao programa que será proposto a seguir. O programa aqui proposto busca permitir que os estados que tenham a possibilidade de pagamento à vista de percentuais de suas próprias dívidas o façam, tendo em contrapartida um desconto no saldo remanescente. Esse mecanismo aumentará o caixa imediato da União e reduzirá os riscos de inadimplemento futuro das dívidas estaduais, sem prejuízo da possibilidade de reavaliação do valor da dívida em face de alterações legislativas que signifiquem mudança de parâmetros de correção monetária e juros, retroativamente ou não, capaz de reduzir o valor global. Considera-se como premissa a situação atual da dívida quantificada em 160 bilhões, tendo como alternativas possíveis ao regime de recuperação fiscal e os seguintes encaminhamentos. Preste atenção agora. Aqui estão as propostas apresentadas pelos técnicos da Assembleia, pelos técnicos do Senado, que auxiliaram o senador Rodrigo Pacheco e também o nosso presidente Tadeu Leite, juntamente com as lideranças. Primeiro, federalização das empresas estatais, recebendo a União, a título de pagamento, as participações acionárias de empresas públicas estaduais, como a CEMIG, a CODEMIG e a Copasa, quantificando-as e valorizando-as de forma justa, nunca inferior ao valor de mercado. Alô, Goldman Sachs, nunca menor e inferior ao valor de mercado. Alô, aqueles que queriam sucatear e levar embora como aves de rapina o nosso patrimônio, considerando tratar-se de ativo público pertencente aos mineiros e mineiras, com previsão de cláusula de recompra pelo Estado de Minas Gerais em até 20 anos, em condições pré-estabelecidas entre as partes. Quero lembrar que os nossos projetos de lei fazem isso. Quero lembrar, e a deputada Beatriz Cerqueira aqui não vai me deixar mentir, que ela estava presente na primeira reunião que nós tivemos com Alexandre Padilha, na primeira reunião que nós tivemos com o ministro Haddad, eu já tinha feito essa proposta. Quero agradecer de público aqui ao Hugo do Sinfasfisco, que articulou uma reunião com o ex-ministro Berzoini, grande ministro Berzoini, meu agradecimento à sua liderança, ao ex-presidente da CEMIG e ex-ministro de Minas e Energia, Nelson Hubner, que já tinha levado, antes mesmo do senador Rodrigo Pacheco, a importância que a CODEMIG e a CEMIG têm para não só Minas Gerais, mas para o Brasil todo. Estivemos em Brasília, fazendo essas interlocuções. Fizemos chegar ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a possibilidade que está se concretizando nesse momento. 2, segunda proposta, a cessão dos direitos creditórios da ação judicial movida em face das empresas mineradoras, que causaram significativos danos ao Estado de Minas Gerais, pendentes de materialização por acordo ou decisão judicial, recebendo a União referidos créditos com a cláusula de aplicação da integralidade dos recursos pela União no âmbito do Estado de Minas Gerais e seus municípios. Em outras palavras, recebíveis do Acordo de Mariana, que serão incorporados nesse acordo. 3, antecipação do crédito do Estado de Minas Gerais junto à União
em razão de acordo pela compensação de perdas financeiras decorrentes da Lei Candir, celebrado na ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 25, relatada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aqueles 9,8 bilhões que o Zema aceitou em 27 anos escalonados, eles seriam compensados de uma vez só e não em 27 anos. 4. A instituição de um novo programa de pleno pagamento das dívidas dos estados, um novo refis para os estados, concebido pelo governo federal e pelo Congresso Nacional como uma regra geral para os entes federados devedores que tenham um evidente intuito de quitação do seu débito fiscal nos seguintes termos. 4.1. Considerando o valor global e atualizado da dívida, o percentual pago à vista pelo ente federado será o mesmo percentual dado em desconto sobre o saldo remanescente a ser pago. O que significa dizer que se o Estado de Minas Gerais pagar 50% do valor correspondente à sua dívida global, deverá ser beneficiado com 50% de desconto sobre o saldo remanescente. Gente, juntando as empresas públicas, a recuperação da Lei Candir e, consequentemente, o Acordo de Mariana, nós teremos isso aqui mais do que cumprido, mais do que 50% do valor da dívida. 4.2, deputado Neuriz de Bolsos, uma vez aplicado o percentual de desconto sobre o saldo remanescente, o saldo final será pago em até 144 meses, um prazo mais do que justo. Em caso de adesão ao programa de plena quitação, o Estado ficará impossibilitado de, posteriormente, aderir ao regime de recuperação fiscal ou de solicitar a suspensão de pagamento das dívidas. Ou seja, aqui mata por completo, por definitivo, o regime de recuperação fiscal. Outros termos e condicionantes a serem definidos pelos poderes legislativo e executivos federais. Ressalta-se que a forma contida no item 4 é equiparada aos inúmeros modelos de refis e de transação tributária, bem como ao modelo aprovado na recente lei do CARF. Tal modelagem é utilizada para incentivar que contribuintes em geral venham a realizar a quitação de dívidas. Com mais razão ainda, tendo em vista o Pacto Federativo, referido modelo a ser elaborado para os entes em estado de insolvência. No caso específico de Minas, considerando que se estima que os ativos acima descritos correspondam a cerca de 50% da dívida do Estado de Minas com a União, havendo evidente intuito de quitação de débito, buscar-se-á concretizar todas as etapas dessa proposta, ao se elaborar um programa sustentável de equacionamento da dívida para viabilizar o seu pagamento e resgatar o estado da solvência de Minas. Está concluindo aqui, presidente. Finalmente, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rememora-se que a adesão ao regime de recuperação fiscal já se mostrou uma medida paliativa que não é capaz de solucionar os problemas de endividamento dos estados. A estruturação do regime de recuperação fiscal nos moldes propostos pelo governo mineiro prejudica os municípios, entrega ativos públicos à iniciativa privada, penaliza servidores públicos que garantem a segurança do Estado, que garantem saúde, que garantem a educação oferecida à população mineira, sem que isso constitua uma solução definitiva, pois no futuro essa dívida se tornará impagável. É imperioso, portanto, que seja formulada uma proposta que não comprometa os servidores públicos de Minas Gerais e que seja capaz de solucionar, de uma vez por todas, o endividamento desse Estado central da nossa federação, com a possibilidade de aplicação para os outros entes federados. Aproveito a oportunidade para manifestar meus votos de estima e consideração, respeitosamente, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, a quem eu presto aqui a minha homenagem por exercer nesse momento essa liderança tão importante. E quero dizer, presidente, que muito do que está aqui passa por uma questão legislativa aqui e no Congresso Nacional, e por aceite dos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda. Mas é acalentador ouvir o que disse o deputado João Magalhães, que em conversa com o próprio presidente do Senado disse que, se necessário for, uma vez aceito o acordo por todas as partes, ele mesmo procurará o Supremo Tribunal Federal para que nós tenhamos um prazo aumentado
do vencimento da data da queda da liminar em 20 de dezembro. Está nas mãos do governador, está nas mãos da sua equipe. Mas eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, com muita esperança, com a certeza que me leva a carregar essa esperança da mineiridade, da política, da boa política mineira, que sempre fez história. Nós enterramos o regime de recuperação fiscal. Nós dissemos não ao governo Zema e a essa proposta danosa. E sairemos muito maiores como Estado desse momento histórico que nós chamamos aqui nessa casa de uma nova inconfidência para enterrarmos a pior lei da história de Minas Gerais e fazermos uma proposta de várias mãos que será a salvação verdadeira e definitiva das finanças do nosso Estado. Obrigado, presidente.